Tá, deixa eu só explicar de novo para vocês a questão da altura da argila, tá? Vocês estão vendo que tem duas alturas o vaso, né? Tem um vaso mais alto e um vaso mais baixo. Aqui nós temos duas plantas da mesma espécie, sendo que uma é verde e a outra é variegata, tá? É a chamada planta Pleomele, com P de pato. Então, são plantas basicamente da mesma altura, né? A verde está um pouco mais alta, mais robusta, mais cheia, mas vocês estão vendo que a outra também já chegou a mais ou menos a mesma altura. Então, elas têm basicamente o torrão, né? A parte da base, onde está a raiz, basicamente do mesmo tamanho. Mas vocês estão vendo que o vaso tem alturas diferentes. Então, para eu conseguir regular de forma que o vaso plástico fique na mesma altura da boca do vaso, eu tive que botar uma camada de argila embaixo, mesmo para suspender esse vaso plástico, tá? Então, no vaso mais alto, que é onde está a planta verde, eu tive que botar uma camada mais alta de argila. No vaso que está a planta variegata, eu botei uma quantidade menor de argila, sendo que os dois vasos plásticos são do mesmo tamanho, das duas plantas, basicamente do mesmo tamanho. Então, claro que a planta verde, se acontecer da pessoa, da cliente, da moradora, no caso, encher de água demais, que o vasinho, o prato que está lá dentro do vaso vietnamita não aguentar e transbordar, a planta verde vai ter uma probabilidade muito maior de não acontecer, de não apodrecer, né, de não ficar um encharcamento da raiz embaixo, ou não ficar água, não acontecer de apodrecer alguma coisa, da cerâmica desgastar mais rápido, porque ele tem uma quantidade maior de argila. Então, essa argila absorve melhor a água, tá? Deu para entender, gente? Depois vocês me mandam aí pelo bate-papo, se vocês conseguirem entender. Mas aí, se não, eu repito, certo? Então, na verdade, a argila aí, nesse caso, ela vai surgir para duas situações. Primeiro, para regular a altura do vaso plástico que a gente bota por dentro. E depois, porque ela aproveita nisso. Se acontecer, de repente, de transportar alguma água, certo? Ela pode absorver a questão do excesso da água, tá? Mas aqui, no caso, a gente acaba que, como eu falei, como plantas de interiores, você não tem que regar todo dia, né? Porque ela não está exposta ao sol, então a água não evapora com tanta facilidade. Você não precisa estar regando todo dia, tá? Então, não corre tanto esse risco de afogar. A não ser que aconteça uma vez como uma cliente aconteceu comigo. Eu botei uma planta na casa dela, montei mais ou menos como um cachepô, mas na época não foi bem como um cachepô. Eu plantei realmente o vaso, mas a gente, como é no vaso alto, a gente fez uma camada grandona de argila, então se tivesse excesso de água, essa camada seguraria uma parte. E falei para ela, ó, você vai botar um copo desse de liquidificador uma vez por semana e talvez até de 10 em 10 dias. A moça da casa dela entendeu que era um dia sim, um dia não. Quando eu cheguei na casa dela, as plantas dela estavam mole, porque ela estava praticamente apodrecida, né, de tanta água. E como eu tinha feito o plantio, a água vazou, era um vaso, a água vazou e atingiu o sinteco da cliente, né? Então, graças a Deus, eu normalmente entrego junto com o meu material um manualzinho dizendo como é que você tem que fazer. E aí eu tirei a responsabilidade do caso minha, porque eu realmente ensinei certo, a pessoa que fez errado depois, tá? Então, acontece, mas é mais difícil, tá? Plantas internas a gente molha com mais parcimônia. Mas vamos voltar para a questão dos vasos. Então, outra questão do vaso vietnamita, gente. A coloração dele não é tinta, tá? Não foi uma tinta que passou. Ele é uma resina, normalmente, tá? Que misturada com pó de vidro, por isso que ele fica mais vitrificado, né? Aí depende do acabamento do vaso, mas não estou falando esse, no caso, que é um aspecto vitrificado. E o pigmento dele é químico. Então, ele usa determinados elementos químicos para atingir essas colorações, quando elas são aquecidas no forno quentíssimo, tá? Normalmente tem. Oi, Isabela. Oi. Isabela, essa loja é em Salvador? Essas as fotos de internet, tá? Mas tem loja em Salvador aqui que eu posso depois te passar. Viu que tem que vende, sim. Tem algumas lojas. 3 vietnamitas, mas eu tô precisando de uma bacia. Aí você vai ter que dar uma garimpada, porque como são peças importadas e normalmente o estoque não são tão grandes, aí normalmente o ideal é você ir determinando lojas. Eu comprei na Bagdad também. Mas agora com as coisas fechadas, eu comprei na Bagdad outra vez, os grandes que eu tenho, né? Tem um bem grande. Depois eu mando uma foto para
vocês. Na verdade, gente, vocês vão ver no decorrer do trabalho de vocês que tem várias lojas de decoração que compram os vasos vietnamitas e outros vasos. Mas, normalmente, os vasos não é um elemento que seja muito foco de lojas de decoração. De algumas não, tá? De algumas, sim. Mas tem lojas específicas de paisagismo que você encontra uma maior variedade de acabamentos e vasos de cores diferenciadas. Eu passo isso para vocês, tá? Vamos lá. Então, por conta dessa coloração dele, gente, ser de elemento químico, que é misturado nessa massa do vaso, né, por fora, passa esse elemento químico, a coloração deles nunca vai ser aquela coisa muito uniforme, por isso que eu digo a vocês que eles são essas manchinhas. Vocês estão vendo que eles têm mancha no corpo do vaso? Isso é naturalmente do vaso vietnamita, tá? Porque atingir um calor maior nessa parte da frente do que na parte de cima, então acaba que reage mais o elemento químico desse lado do que do outro. Então ele tem essas manchinhas, a borda normalmente é um pouco mais escura, que é que está mais próxima do calor, do forno. Então, é um produto artesanal. Inclusive, a beleza dele está realmente, praticamente nisso aí, é na identidade do vaso. Um vaso não é igual ao outro, tá? Não é um vaso com aquela cor chapada, igual, idêntica. A gente tem vasos dessa forma, que é aquela cor amarela sólida, aquela cor vermelha sólida, azul, preto, branco, tem. Mas são vasos que normalmente não são vasos de cerâmica vietnamita, são vasos de cerâmica alemã, até cerâmica brasileira, tal, mas não é exatamente esse que eu estou mostrando a vocês, tá? É por isso que tem essa diferença de coloração. Essa diferença de coloração também é a que ajuda eu dizer a vocês com segurança de que vocês podem colocar esses vasos em área externa, que eles não vão desbotar. Eles não vão craquelar a pintura. Lembra que esses vasos eles foram para o forno a 1.300 graus, então não tem sol de área externa que vai chegar a 1.300 graus. Então eles são resistentes. Pode estar na área externa sem preocupação com a questão de cor, tá, gente? Se vai perder cor, se não vai, se vai desbotar, se vai craquelar, sem problemas, ok? Bom, o vaso vietnamita, a gente tem vasos pequenos também, de bancada, de cima de mesa, tá, gente? Até vasos enormes. Tem vasos, às vezes, que a gente não usa nem com planta dentro, já são vasos mais decorativos, certo? Depois me lembrem via WhatsApp para eu mandar para vocês algumas lojas aqui em Salvador que trabalham com vasos vietnamitas, que vocês podem depois pesquisar. Bom, quando a gente sai dos vasos de cerâmica, que podem ser vietnamitas ou não, tá, gente? Eu dei a ênfase à vietnamita porque normalmente são as mais valorizadas, tá? Mas cerâmica em geral. Quando a gente vem para os vasos de cimento, os vasos de cimento eles são mais fáceis de encontrar, porque a gente tem fornecedores locais, tá? Fábricas aqui em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, pelo Brasil todo, tá? A gente tem vasos de cimento, eles são realmente mais fáceis de encontrar. São vasos resistentes, você pode ter área interna e área externa, você encontra ele em diversos formatos, tamanhos, a cor, você pode pintar da cor que você quiser, o acabamento, você pode dar o acabamento da cor do acabamento que você quiser. Se você quiser um vaso com brilho, você pinta com... Hoje eu já vi vaso de cimento pintado com tinta automotiva, que parece até um pouco com o vietnamita, mas não fica igual, tá? Fica sólido, tal, mas não fica igual. Usa-se muito também, hoje em dia, o vaso de cimento sem pintura, que é o vaso cru, tá? Que é o que a gente chama de cru. Normalmente, o que a gente faz? A gente pode passar um verniz incolor em volta para, de repente, ajudar a algum produto, né? Tipo um hidrorrepelente para poder ajudar na manutenção, alguma resina. E tem pessoas que deixam ele cru mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. A única... Uma das desvantagens do vaso de cimento é a questão do acabamento. Você tem que se preocupar muito com essa questão do acabamento, porque tem muitos vasos de cimento que são feios, que às vezes no transporte dá uma quebradinha na borda e você para refazer não fica legal. Então, assim, se preocupar um pouco com essa questão do acabamento. E com a questão também, ele é um vaso pesado. Não que o de cerâmica não seja, tá, gente? O de cerâmica também são bem pesados. Então, quanto a isso aí, fica trocar 6 por meia dúzia, não tem muita diferença. Mas eles normalmente são vasos pesados. Mas assim, como são vasos, entre aspas, não, são vasos bem mais baratos que os vasos de cerâmica, às vezes compensa, tá? Mesmo que você saiba que mais para frente, provavelmente sua palmeira vai rachar o vaso, ou aquela planta não, né? Mas são vasos com preço mais acessível, então você fica com um pouco menos de pena, né? Para
para trabalhar com eles em relação. Olha lá, aqui são o que eu falei a vocês, são os vasos, né, de acabamento natural, sem pintura, estão super em alta, tá? Normalmente, como eu falei a vocês, tem muitos arquitetos, paisagistas, decoradores, que normalmente querem dar mais destaque à planta do que ao vaso. Então, normalmente, os vasos eles estão vindo mais básicos, mais neutros, né, que seriam esses próprio cimento mesmo, sem acabamentos, para a planta, a iluminação que você vai jogar, ou de repente com algum acabamento, chame mais atenção realmente do que o próprio vaso. Aqui já são eles pintados, tá? Você pode botar ele pintado de preto, de branco, de azul, de roxo. Eu acho que até eu tenho uma foto aqui para mostrar a vocês. Que eu fiz uma casa-cor com ele uva, que era uma brinquedoteca. Tá? Então, o vaso de cimento tem essa vantagem. Você pode pintar da cor que você quiser, porque ele é um tipo de material que aceita tinta, certo? Pode ter um acabamento rústico, acabamento fosco. Então, como ele aceita todo tipo de acabamento, de material, né, como revestimento, então acaba que você pode fazer o que você quiser. Vaso de polietileno. Polietileno, gente, é um material plástico, tá? Não é o plástico comum, aquele vaso preto de plástico de muda que você encontra em horto, tá? Não é esse tipo de plástico, é um plástico mais trabalhado, que normalmente ele tem uma alta resistência, certo? O design mais moderno, vocês estão vendo aqui mesmo essa foto, é uma hortinha que ela é vendida assim, modulada, tá? São produtos leves, então para você colocar numa jardineira externa, numa laje que de repente, né, não foi pensada em fazer, mas de repente você quer botar plantas, você pode de repente utilizar um material bom, que é um material leve, resistente a impactos. Os mais novos, eles têm uma proteção a raios UV, porque antigamente os primeiros vasos de polietileno e plástico em geral que tinham no mercado, ele com o tempo, eles davam uma rachadinha, né, por conta do sol, o plástico resseca, tal. Então, mas esses não, esses já são vasos mais trabalhados, tem toda uma tecnologia por trás, então acaba que eles têm essa proteção e é bem mais difícil de acontecer, tá? Deles terem esse problema. Suportam temperaturas extremas, então você pode botar ele dentro, fora de casa, não tem essa preocupação. E uma grande vantagem dele realmente é a questão do peso, tá? Eles são vasos mais leves. Tem alguns vasos, algumas marcas que já vendem eles por dentro um recipiente para acumular água. Então, você não precisa se preocupar muito com essa questão de prato, nada disso, porque ele próprio já tem esse sistema de drenagem. Então, facilita muito. E como é um vaso que está sempre... como o polietileno é um material que está sempre sendo trabalhado, volta e meia surge alguma modernidade, alguma vantagem nova, algum avanço do material, tá? Aqui é outro acabamento. Esse aqui que está com a bromélia foram os primeiros que chegaram. Não sei se vocês estão identificando, mas os primeiros que chegaram no mercado tinha esse acabamento aqui, tá? Então, alguns realmente não eram ainda muito resistentes, acabavam com o tempo rachando, mas agora é mais difícil. Esse que vocês estão vendo aqui com esse Ficus lyrata, que é essa planta de folhão, parece uma chapa de aço, né? Então, assim, poxa, ninguém diz que é plástico. Você só vai ver que é plástico quando você for lá e pegar, bater o dedinho lá, que você vai ver, tá? Que é o acabamento, e ele é super leve. Esse aqui, por exemplo, esse aqui do Ficus lyrata, ele tem todo um negocinho de drenagem aqui por dentro, tá? Um sistema de drenagem aqui embaixo. Então, já não tem a preocupação de você botar prato, porque ele mesmo já tem um local de escoamento de água, tá? Aí vem alguns que já vêm com rodízio, outros que têm acabamento de pedra. Como é plástico, né, gente? A gente pode acabar encontrando de tudo aí no mercado. Lembrando a vocês que não é um plástico comum, tá? É um material plástico, só que com todo um trabalho tecnológico, de resistência, até de composição mesmo, diferenciado, tá? Então, não é assim, é um vaso plástico, não é. É um vaso de polietileno. Aqui é uma hortinha. Tem uma marca, gente, que depois também me lembrem de mandar pelo WhatsApp. Eu não quero ficar falando gravado, porque eu não sei para onde vai essas aulas. E aí eu ficar falando um monte de nome de marca aí, daqui a pouco, sei lá. Mas me lembrem de mandar para vocês via WhatsApp as lojas aqui em Salvador que tem os vasos, que eu posso indicar a vocês. E essa marca de vaso de polietileno que tem também, tá? Ou então nem precisa... Isso uma rápida pesquisa na internet a gente acha, tá? Eu vou dizer para vocês algumas mais conhecidas, mas tem várias. Aqui mesmo é uma hortinha.
Ele tem sensores que identificam se já a umidade está baixa, se está precisando regar de novo, tá? Ele já vem preparado com essas rodinhas para ser mais fácil de deslocar. Esse também é todo em polietileno, é bem levinho. A gente vem também com os vasos de fibras de coco. Os vasos de fibras de coco, gente, foi o que eu falei a vocês que vieram para substituir os famosos xaxins, né? Quem nunca ouviu alguém dizendo, bota essa samambaia no vaso do xaxim, tá? Então, como o xaxim é uma palmeira que as pessoas tiravam a fibra dela para fazer os vasos de xaxim, entrou em extinção e hoje em dia é proibido ter materiais manufaturados de xaxim. O vaso de fibra de coco veio para substituir, tá? É um produto natural, renovável, ele é biodegradável, né? Com o tempo ele não tem a mesma resistência, o xaxim ele é mais resistente que a fibra de coco. Tem a capacidade de ficar úmido, mas não fica encharcado, porque exatamente como ele é um material mais poroso, ele escoa mais a água, então ele não fica tão molhado, tá? Leve, maleável, vocês estão vendo aqui nesse exemplo mesmo que a gente tem placas quadradas, placas retangulares, verticais, horizontais, com duas, com três, só o fundo. A gente tem alguns fabricantes, tá? Que pegam a matéria do coco e transformam, beneficiam e transformam nesse material aí, tá? Lógico, não é toda decoração que vai combinar, tá? Normalmente são as mais rústico, desértico também pode ser usado, regional, contemporâneo, se você estiver usando um contraste de materiais. Então, assim, dá para usar. Eu gosto muito de utilizar a fibra de coco, principalmente naqueles que eu penduro na parede ou penduro no teto, tá? Para samambaias, avencas, essas plantas mais dependentes. Eu acho que eles são mais robustos do que esses de parede. Mas tem os de parede que tem umas bacias grandes, assim, que seguram bem, que fica muito bonito, tá, gente? E é um produto reciclável. Então, é uma finalidade que nós estamos dando ao lixo que se transformaria aquele monte de coco, tá? É um fim que a gente está dando inteligente ao coco, sustentável, no caso, tá? Aí aqui são alguns exemplos para vocês verem que a gente tem aqui uma parede, né, feita de fibra de coco. Vocês estão vendo que são vários módulozinhos, né, que a pessoa vai montando de acordo com sua preferência. Então, você pode utilizar. Vasos autorregáveis. Gente, vaso autorregável não é tão mais novidade, mas é, entre aspas, uma novidade do mercado, tá? O que acontece? Vocês estão vendo que o vasinho eles têm esse recipiente incolor embaixo, tá? É uma peça só, na verdade, é uma peça que se enrosca na outra. Tá? Deixa eu deixar aqui minha câmera. Ele tem essa partezinha incolor embaixo e em cima essa parte preta que eles se encaixam, tá? Na partezinha incolor é onde vai ficar armazenada a água. Dentro dessa parte preta, ela tem um cordãozinho de um barbante grosso, né? Que toca na água que fica na parte incolor. Então, a umidade da água, o cordãozinho que está na parte preta, que desce lá, que vai até lá embaixo na parte incolor, ele vem se umedecendo, se encharcando todo e ele vai estar todo enrolado na terra. Então, o vasinho, a planta, você está sempre colocando água nesse reservatóriozinho ali, ela vai estar sempre absorvendo essa linha que está em contato. Então, o solo que vai estar a planta vai estar sempre úmido, tá? A única preocupação que você tem que ter é de tempos em tempos encher esse reservatóriozinho que vai manter sua planta úmida, ok? Existe hoje em dia já alguns tamanhos de vasos autorregáveis. Não são todas as plantas que se adaptam tão bem ao vaso autorregável, tá, gente? Vocês estão vendo aí, por exemplo, um monte de tempero, mas tem alguns temperos que não gostam muito de solo encharcado o tempo todo. E normalmente o vaso autorregável ele tende a deixar o seu substrato aí úmido o tempo todo, né? Se você estiver utilizando o vaso de forma correta, ele vai estar úmido o tempo todo. Então, assim, não é toda planta que funciona, não. Mas é uma excelente opção para alguém que não tenha tanto essa disciplina de estar sempre lembrando de molhar a planta, que não lembra, ou então que viaja, ou então que não quer ter tanto trabalho com plantas. Os vasos autorregáveis realmente é uma boa solução, porque você vai molhar de tempos em tempos e não tem tanto se preocupar, certo? Você só tem que realmente
adaptar exatamente qual vai ser a espécie que você vai utilizar para poder não correr o risco de ser alguma planta que não goste muito de ficar úmido o tempo inteiro. Aqui que eu falei a vocês, tá? Aqui é diferente um pouco daquele outro que eu mostrei, mas é basicamente o mesmo raciocínio, tá? A partezinha branca, essas cordinhas brancas que estão enroladas assim no meio da terra, tá vendo? A gente volta elas e enche de terra isso aqui. Elas vão estar sempre em contato com a parte de baixo do vaso, que é onde tem a água, então vai estar sempre deixando a terra úmida, certo? Esse tubete que vocês estão vendo aqui, gente, é por onde você vai regar, é por onde você vai jogar a água para ir lá para baixo, tá? É como se fosse um canudão até lá embaixo, onde desce para a água. Tá, isso a gente viu os vasos, tá, gente? Eu tentei mostrar a vocês aqui os principais materiais que a gente tem para vaso, onde a gente realmente pode plantar, tá? Que normalmente tem furo. Existem outros materiais que são normalmente cachepôs, que normalmente não tem furo, porque a gente normalmente não planta direto neles. Aqui mesmo, esse que vocês estão vendo. Isso poderia ser uma fibra natural e pode ser uma fibra também, né, sintética. É foto de internet, não especificamente, não sei especificamente. De olho assim pode ser qualquer uma das duas. Se for fibra sintética, pode até molhar. Mas se, por exemplo, for fibra natural, não pode molhar. Então, como é que você vai fazer o plantio diretamente nele? Não tem condição. Então, isso aí, com certeza, é um cachepô, tá? Então, normalmente, foi o que eu expliquei a vocês anteriormente. Os cachepôs são recipientes sem furos, confeccionados em materiais que podem ou não ter contato direto com a água, tá? Então, terra úmida, nem pensar. Serve normalmente como uma roupa para vasos esteticamente mais feinhos, ou então, de repente, porque você quer combinar melhor com sua decoração, o cachepô ficou melhor, então você bota o vaso dentro. Tem algumas pessoas, gente, que gostam de botar um cachepô e aí botar o vaso plástico dentro e preencher o cachepô todo com algum material para você não ver o vaso plástico por dentro. Tem duas vantagens. Ou tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que realmente esteticamente fica mais bonito, porque a pessoa não vê que não está plantado, né? Imagina que aquilo ali está tudo perfeitinho e tal. Mas tem dois problemas. Primeiro, normalmente, a depender de onde esteja esse cachepô, as pessoas gostam muito de usar de lixeira, então pedacinho de papelzinho, se for em perto de restaurante, então pedacinho de papelzinho, palito, bituca de cigarro, vai tudo parar dentro do cachepô. E se ele tiver com a bordinha toda fechadinha, parece que o povo bota assim, sabe? Então não funciona. Pode depender do material que você use para preencher. Pode virar ninhozinho de barata, bichinho você não gosta. Então, eu normalmente tento convencer meu cliente a não preencher. Então, às vezes, quando eu compro a planta, que a planta vem do horto, naquele vaso plástico preto feio, todo sujo e tal, às vezes, normalmente eu troco. Eu boto um vaso plástico preto mais arrumadinho com a bordinha, limpo, né? Todo montadinho, sem arranhar, sem estar horroroso. Por dentro, ninguém vai ver, mas pelo menos está mais arrumadinho. É o que eu prefiro, tá? Mas às vezes o cliente não gosta, então a gente preenche. Né? Mas eu prefiro normalmente não preencher, não. Deixar o vaso lá dentro mesmo. Madeira, né? A gente tem de ripa, de pallet, de madeira de reflorestamento, de madeiras com acabamento mais sofisticado, né? Uma coisa mais lixadas ou não, de teca, de infinidades, tá, gente? Cachepô, madeira, a gente tem muita coisa. Fibra natural, como eu falei para vocês, fibras sintéticas, metais, vidro, PVC, porcelana. Aí, cachepô, a gente tem uma quantidade de materiais bem maior do que vasos, né? Porque vasos tem a limitação da questão da água, então limita um pouco. Mas cachepô, Maria, a gente tem um monte de materiais aí. E cachepô, gente, pode ser desde o pequenininho até os grandes, tá? Se vocês forem nos shoppings, prestar atenção nos shoppings, principalmente esses shoppings mais novos, Shopping Salvador, Shopping Bela Vista, que normalmente tem aquelas clarabóias, né? Então a luz do sol entra, você acha que está na área externa. Preste atenção que normalmente tem umas palmeironas, tá? Vocês vão ver que normalmente eles têm uma estrutura de madeira em volta, tá ali cheio de casca de árvore, e ali dentro, gente, muitos têm uma caixa d'água, sei lá, 500 litros de uma eternite, 500 litros lá dentro e uma planta lá dentro, plantada nessa caixa de água, tá?
Você não está vendo, tá aquela coisa toda de casca por fora, então você acha que aquele vaso é aquela estrutura de madeira ali, mas não é, aquilo ali é só um cachepô, tá? O vaso realmente é o plástico que está dentro, certo? Aqui são alguns exemplos que eu estou mostrando a vocês. Suportes. Suporte, gente, quando a gente não tem espaço no piso, no chão, a gente normalmente trabalha ou na parede ou no teto, tá? A gente pode também utilizar suporte para disfarçar um pilar, tirar partido de alguma viga, de algum do próprio pilar, aquilo que eu mostrei a vocês, né, da, da varanda de minha cliente, que a gente fez um sanduíche de madeira no pilar da varanda dela. Ali a gente acabou usando placas de fibra de coco. Mas a gente poderia usar um suporte desse, por exemplo, alguma coisa de ferro, alguma coisa de algum material, pendurando a planta, tá? A gente tem alguns materiais também. Assim como o cachepô, gente, a gente tem infinidade de tipos de suportes, tá? Madeira, metal, sei lá, tanta coisa aí que a gente tem. Tem a questão das mãos francesas, né, que você pode pendurar as cordinhas. Tem os de teto, tem os de parede de madeira, que vem com os cachepozinhos. Ah, aí também suporte, a gente tem muitas. Tem as grades, que muita gente pega, tira a grade de casa antiga, vai fazer demolição, e aí você vê aquelas grades super trabalhadas, lindas e maravilhosas. Vou fazer o que com essas grades? Bota na parede. Bota na parede lá, linda, toda enferrujada. Bom, isso é meu estilo, tá, gente? Isso depende do cliente. Tem cliente que vai mandar pintar, tem cliente que não gosta. Então, dá para utilizar. Hoje em dia, a questão da reutilização dos materiais tem sido uma coisa assim bem explorada, tá? Aqui são alguns exemplos que eu estou mostrando a vocês de parede ou de suporte de piso, essa escadinha, por exemplo. Então, as venezianas de parede de janela que eu embora, que vira suporte para os vasinhos de orquídeas, tá? Aqui também, uma entrada de casa, né? Aqui um deck todo ripadinho. Aqui já foi um gradil que a gente mandou fazer de ferro batido para disfarçar uma janela de uma casa que ficava muito exposta, ela não gostava, então para não fechar, para não botar cortina, não fechar, que ela também não tem um laguinho aí nessa área, ela queria que passasse a luz do sol, a gente mandou desenhar essa grade, né, que tem toda uma combinação com o estilo da casa, e usou como suporte para os vasos, aí, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que tem esse laguinho, né? Então tem peixe, precisa ter a luz solar. E aí a gente mandou fazer essa estantezinha aqui para pendurar e botar todos esses vasos de vidro com as orquídeas da coleção dela, tá? Aqui no caso é um suporte de cipó. Lembra que eu falei para vocês dos vasos de cimento que a gente pode plantar de qualquer cor, que eu tinha plantado numa casa cor que eu fiz, esses de uva? Isso aí, gente, foi a Casa Cor 2008, tá? Foi no Hotel da Bahia. Eu fiz junto com uma ex-sócia minha e uma ex-colega de faculdade. A gente montou essa brinquedoteca. Não é... Isso aqui não existe, tá, gente? Esse negócio de sofá no muro, não pode, tá? Só que a gente estava num quarto andar, então, na hora, pensou-se num sofá aí, lógico que não é o ideal, mas a gente fez, pô, então, para a gente segurar, né, para fazer uma barreira, vamos botar essa treliça aí em cima. Além de babá da recepcionista que todo ambiente tem, a gente ainda tinha uma babysitter que ficava de olho, ficava eu, minha sócia, minha colega, todo mundo lá, desesperado, todo dia com medo por causa de criança, né, no espaço, não somente por isso, tá, gente, por outras coisas também, porque era uma brinquedoteca no quarto andar do Hotel da Bahia. Então a gente ficou realmente bem preocupado, fez várias coisas ao longo do muro para impedir, né, que tivesse acesso, e usamos esse suporte, todo esse pó, para poder criar essa barreira, tá? Não era o ideal, mas foi o que a gente teve. Então, assim, suporte é quando a gente não tem locais no piso, que a gente queira trabalhar paredes, que a gente queira fazer algum trabalho no teto, a gente tem para trabalhar. Fontes e lagos artificiais, gente, na verdade, basicamente o que eu quero mostrar a vocês aqui, é o elemento água no paisagismo, tá? Quem for seguir a linha do Feng Shui, vai ver que o elemento água é um dos 5 elementos fundamentais de energia e vida, tá? A água purifica o local, ela muda a energia do local. O som da água normalmente ativa a energia do local, tá? Atraindo boas energias, prosperidade, sorte. O barulho da água também é relaxante, tá? Ui, desculpa, bati aqui sem querer.
A fonte também emite íons negativos que neutralizam os poluentes do ar. Isso tudo depende do tamanho, tá, gente? A elemento água pode ser desde uma fontezinha de mesa, uma coisinha pequena, até uma piscina natural na casa do cliente, tá? A gente tem infinitas possibilidades, mas assim, é o uso do elemento água realmente no projeto. A gente tem essa aqui mesmo, é uma fonte de piso de cerâmica vietnamita, tá? Ela é assim de piso mesmo, ela tem uns 90 centímetros de altura. Tem esses outros aqui, que já é uma fontezinha de mesa, que você encontra em lojas de materiais de produtos naturais, de decoração, né? Que até, sei lá, é mais fácil de encontrar. É uma bombinha de aquário, gente, é uma bobagem, é um consumo besta de energia. Tá? Então, assim, o elemento água, vale a pena. A única ressalva que eu faço a vocês é o seguinte: quando fizer, se vocês forem pensar em botar o elemento água, de repente uma fonte, uma cascata, alguma coisa assim, se preocupe com a questão da queda da água. Normalmente a água ela deve bater em alguma coisa e você ouvir o barulho da água escorrendo. A água que ela cai direto na água e fica aquele um tempo, aquele barulho cria um estresse na pessoa, tá? E aí o que era para te relaxar vai criar uma neurose. Tem algumas pessoas que realmente se incomodam, tá? Com barulho. Então, lembrar disso, que o barulho que relaxa da água é aquele barulho da água escorrendo, não o barulho da água batendo direto na água. Então, normalmente tem que ter uma pedrinha, alguma coisa que crie, a não ser que seja, né, gente, uma fontezinha de mesa miúda dessa, que o barulhinho realmente é muito suave. Mas se for uma coisa maior, um hall de condomínio, eu nunca me esqueço, uma vez eu fui visitar não lembro se foi um cliente ou se foi uma reunião de algum, ou fui fazer alguma reunião em algum empreendimento desse assim, e que eu cheguei na recepção, tinha um bico de água desse para cima, tinha uma entrada de um espelho d'água no lugar, era um barulho tão infernal que eu olhei para a recepcionista e falei: minha amiga, você deve chegar em casa estressada com esse barulho, né? Aí ela me falou, poxa, tem dias que eu chego em casa com dor de cabeça, porque realmente é muito alto, é um barulho de água muito forte. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar quando for dimensionar, tá? Caso haja como você fazer um laguinho em área interna, né? Aqui você tem que se preocupar só com a questão do peso, tá, gente? Se for laje, pelo amor de Deus, não sai botando um lago desse assim na laje, não, que é pesado. Mas ter todo um trabalho de impermeabilização, eu sugiro a vocês que busquem uma empresa especializada, não tentem fazer por conta própria, não que vá dar errado, de jeito nenhum, não é também nenhum absurdo, não é nenhuma ciência não, mas tem alguns detalhes técnicos que o leigo não conhece, que podem criar problemas chatíssimos para vocês, tá? Então, assim, quer fazer um jardim, quer um elemento água, me pergunta também, que eu tenho fornecedor para indicar, para fazer esse tipo de trabalho. Vai ficar um trabalho, de repente, sai um pouco mais caro do que se você fizesse, mas você vai evitar dor de cabeça. É uma equipe, empresas que normalmente tem todo o material, o maquinário específico para lidar com esse tipo de situação. Então, não tenta fazer por conta própria, não, que é pepino para vocês, tá? Então, mas não deixem de fazer também por não saber como fazer, porque existem empresas que fazem, tá? Sempre só lembrando que, se for laje, normalmente você tem que ter o acompanhamento de um engenheiro ou de algum profissional que faça o cálculo do peso, porque é um material que normalmente pesa. Ui, tocou uma bomba aqui, tô meio susto, certo? Mas, e procurar realmente alguém especializado nisso para vocês não terem dor de cabeça no pós, ok? Aqui também vocês estão vendo, aquela mesma cliente, tá, gente? Só que foi num layout anterior do jardim dela. Ela também tem esse elemento água aqui dentro, tá? Terrários. Terrários, gente, é outro elemento paisagístico também, que inclusive está em alta, porque é um elemento decorativo também bem interessante, bem legal. Não vou falar dele hoje, para a gente poder seguir na próxima aula, né, mais livre, vamos parar um pouquinho aqui em terrários. Mas, assim, quem quiser dar uma olhadinha já nos terrários que a gente tem aí, muitos na internet, é um material que realmente é um elemento que realmente tem crescido a procura, tá? Não é tão simples de fazer e de manter, para você manter ele. Se você acertar o lugar da iluminação dele e do todo dele, Ave Maria, ele vive sozinho. Você não vai precisar se preocupar mais. Mas aí é que está a dificuldade, tá? Mas aí a gente fala na próxima aula. Deixa eu segurar aqui.